quero falar acerca dos perigos do novo normal. É uma história que Jesus conta há muito tempo atrás, porque eu acho que os tempos mudam, mas os desafios são mais ou menos os mesmos de sempre. E tenho orado muito acerca do que devo estar a falar convosco nestes tempos. Penso que mais importante que tudo não é só sobrevivermos este tempo, mas é encontrarmos um caminho novo para a nossa vida também. Às vezes nós simplesmente estamos sempre aflitos com as nossas tribulações e sempre parece que queremos ter consolo e alívio, mas às vezes eu acho que Deus quer muito mais isto para cada um de nós, para ti e para mim. E por isso o meu encorajamento, espero que Deus possa falar com a tua vida, é com esta palavra que Deus trouxe a mim no livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala acerca da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado. E é um episódio que eu acho que tem muito a ver com os dias em que nós estamos a viver, tu e eu. É um episódio... Jesus tinha acabado de ser realmente abençoado pelo Pai no seu batismo. E quando ele é batizado, ele ouve o Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Ou seja, não podia ser melhor ele ouvir do céu alguém dizer, o Pai dizer: eu te amo e continuo a amar-te. Ele diz: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é interessante que depois deste episódio acontece uma coisa estranha. Depois dele ser o Pai falar isso com ele, o que é que o Pai faz com ele? O Pai manda... pensava que era para o Algarve. Mas, quer dizer, parece que a prenda era nós irmos para o Algarve descansar. Mas é interessante, ele manda para o deserto por 40 dias. E Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Obrigado, é isso mesmo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, agora só para os homens, depois de jejuar uma refeição, o que é que vocês têm? Então imagina depois de 40 dias e 40 noites. Isto não é nada divino, isto é perfeitamente humano. Qualquer ser humano com água pode jejuar 40 dias e 40 noites. Se calhar mas a verdade é que o jejum era propositado para o tempo que ali, no final deste tempo, diz aí o versículo 3, diz: e então o tentador, aproximando-lhe, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, depois deste grande momento em que ele é batizado e que ele recebe isto do Pai, ele vai para o deserto, onde fica durante 40 dias e 40 noites em jejum, e ao final desse tempo, Satanás vem ter com ele. Satanás conhece muito bem as armadilhas para usar em tua vida e na minha vida. Um certo homem, caçador, reparava numa águia que sempre gostava de pescar junto a um ribeiro. E a água sempre parava mais ou menos na mesma pedra e sempre apanhava os mesmos peixes. Passavam por ali, por aquele lugar. E no dia seguinte ele decidiu fazer uma coisa. Pegou e colocou lá uma armadilha. E a águia, quando lá chegou na mesma pedra, ela não reparou. Ela pensava que estava a apanhar peixe como de costume, mas de repente quem foi apanhada foi ela. Satanás conhece muito bem onde verdadeiramente te atacar a ti e a mim, e nós precisamos de estar atentos. Por isso a oração do Pai Nosso termina: não nos deixes cair em tentação. E a primeira tentação que Jesus passou foi esta tentação: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em alturas de fome ou necessidade, parece que tudo justifica que as nossas necessidades básicas sejam cumpridas.
A tentação aqui é muito interessante, é que Jesus usasse isto de uma forma egoísta e profundamente arbitrária, ou seja, ele decidia fazer aquilo. Eu acho que esta tentação tem 3 partes que eu gostava de analisar convosco. A primeira delas é esta ideia: se tu és filho de Deus, é tu e eu questionarmos quem nós somos. É tu levares a um ponto em que tu tens que provar alguma coisa a quem quer que seja. A verdade é que a segurança da nossa filiação, de nós sermos filhos de Deus, é que nos vai motivar e ajudar a viver o que Deus tem para a nossa vida. Por isso, o grande desafio desta passagem e neste episódio aqui era esta ideia do pão sem Deus. Porquê? Porquê que o pão sem Deus? Porque basicamente eu penso que uma das ideias que Satanás poderia estar a querer vincular era mais ou menos esta: o pai abandonou-te, estás aqui com fome, onde é que está a comida? Ou seja, o pai não quer saber de ti para nada. O pai deixou-te entregue neste momento. Talvez como muita gente, nesta altura em que nós estamos a passar grandes dificuldades, pensa assim. A ideia de que nós, então se o pai nos abandonou, eu faço o que quiser. Porque essa é a terceira ponto. É o terceiro ponto de ti. Ou seja, não dependas do pai. Por isso é que diz: manda que estas pedras se transformem em pães. É curioso que nesta altura eu lembrei-me do milagre de Jesus, do milagre da primeira multiplicação de pães. Na primeira multiplicação de pães, nós percebemos uma coisa: Jesus não multiplica. Jesus não multiplica, mas primeiro ele olha para o Pai. A ideia de dependência é fundamental na nossa vida. Mesmo que nós tenhamos recursos para a nossa vida, quando nós não dependemos de Deus, aí é o cerne do problema. Jesus sempre buscou a vontade do Pai. E o que está aqui, a palavra diz lá, quando ele multiplicou os pães, ele diz: erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Isto aconteceu depois de ele ter um tempo à parte com os discípulos, certamente para buscar o Pai. O grande desafio do materialismo e das posses é nos dar esta falsa segurança e esta falsa independência. Esta ideia de que nós não temos que depender de Deus. A nossa igreja tem sido montada em cima de pessoas porque nós oramos para que encontrem emprego, e no princípio da nossa igreja nós éramos peritos em ter pessoas que vinham pedir oração para que elas encontrassem trabalho, e quando encontravam trabalhos elas deixavam a igreja. Ou seja, esta ideia de que já que estávamos servidos, esta ideia de que nós, quando temos, não precisamos. E o problema principal aqui neste ponto era este: quando nós podemos ter o pão sem Deus, é um grande perigo. Porque Mateus diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Está o teu coração. Jesus falava muito deste tempo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso não andeis inquietos quanto ao dia da manhã. Quando ele fala também acerca daquela semente que cai, e diz que cai entre espinhos, representem os que ouvem a mensagem, mas ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sucessão da riqueza, para que fiquem infrutíferas. Ou seja, um dos perigos que há, esta fascinação das riquezas, é que tu não precisas mais de depender de Deus. Nesta primeira tentação, Jesus aborda uma questão-chave da vida, que é: o materialismo nunca é uma rocha segura para nenhum de nós. Mesmo que tu tenhas tudo, tu precisas de continuar a depender de Deus. John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Eu acho que um segredo é aprender que a satisfação plena é tu depender de Deus. É tão difícil isso acontecer, não é? Ou não é? É tão difícil, mas é tão libertador quando tu, no meio das tuas dificuldades, das tuas lutas, dos teus problemas, tu consegues ter a tua satisfação em Jesus. A primeira tentação de Jesus foi esta ideia de que ele poderia ter o pão sem ter que depender do Pai. A segunda tentação que Jesus lhe trouxe encontramos no versículo 5 até 7. Diz assim:
Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, interessante, é sempre esta dúvida que ele ressalta, se tu és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito. Isto é uma citação do livro de Salmos, capítulo 91. Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus respondeu a Satanás, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Havia uma certa expectativa de que o Messias haveria de vir das alturas. Por isso ele foi levado para aquele lugar alto e lhe foi proposto a ele para que ele se lançasse dali e que os anjos o iriam proteger. Lá no livro de Malaquias diz que eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Esta ideia de que ele haveria de vir do templo, e lá no cimo do templo, se ele se atirasse, toda a gente o veria, então seria aí o culminar da sua manifestação. Mas tinha chegado a hora de ele se manifestar. Tinha ele iniciado o seu ministério como deveria iniciar? Tinha ele ido à cruz? Não. Então o que há aqui, eu penso, não é que Satanás poderia estar basicamente a sugerir que ele se manifestasse como o Messias para que toda a gente o recebesse. Que ele fosse reconhecido, que ele fosse notado, que ele fosse apreciado pelas pessoas antes do tempo. E aqui está o perigo. Quando tu e eu procuramos reconhecimento sem Deus, procuramos ter prestígio sem Deus. Na verdade, o diabo poderia estar como quer dizer: tu serás admirado, como se tivesse uma proteção especial dos céus, porque os anjos te vão defender. Agora, quem gostaria de se atirar e ter os anjos a apanhá-los? Salmo 91 fala disso. Claro que eu acredito que é linguagem figurativa. Mas fala isso para quem? Como é que o Salmo 91 começa? Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que depende de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que faz a vontade de Deus, sabe que Deus o vai defender. Não é qualquer um. Não é aquele que desafia Deus. Então, basicamente, o que ele estava aqui a propor era a ideia de que ele não fosse sábio aos seus próprios olhos. O diabo estava a tentá-lo para impressionar as pessoas, para mostrar e usar o seu talento para ser reconhecido pelos homens. Satanás procurou basicamente, eu acredito que, de alguma forma, de acelerar o momento, e Jesus sabia muito bem que não era. Também é interessante notar que Satanás não o atira. Mas o que é que Satanás diz? O que é que Satanás diz a Jesus? O que é que ele diz? Atira-te ou lança-te. Ou seja, Satanás não podia empurrar Jesus. Satanás não poderia fazê-lo cair. Não poderia forçar o seu pecado, tal como não pode forçar o teu pecado e o meu pecado. Na verdade, a palavra diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Ou seja, tu é que cais, não é Satanás que te faz cair. Tu é que cais. Ele pode tentar, mas tu é que cais. Tu é que cais nos teus próprios desejos. E por isso é que há esta chamada para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Conta-se a história de um reformador a quem elogiaram muito depois de uma das suas pregações, ao que ele respondeu: bem, o diabo também me disse a mesma coisa ali atrás. Claro, o que é que eu quero dizer com isto? A vaidade, o reconhecimento, o prestígio, pode ser uma armadilha do diabo em nossa vida. Cuidado com o prestígio sem Deus. Por isso é que Jesus é interessante. No Sermão da Montanha ele diz: não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Quando orares, fecha-te no teu quarto. Quando jejuares, lava a tua carne. Ou seja, a ideia de tu não fazeres as coisas para seres visto ou reconhecido pelos homens. O prestígio e a fama, quando é sem Deus, é um grande perigo. A terceira tentação é a última, na qual eu queria dar realmente aquela tentação, o teste final
estava em vista o próprio plano do Pai. Esta última tentação é um teste final referente ao plano do Pai para Jesus. É muito interessante, esta tentação é incrível, porque diz assim: levou ainda o diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, esta tentação era colocada nesta ideia de que todos os reinos do mundo, tudo o que tu vês, porque ele é o príncipe deste mundo, não é? Tudo isto que tu tens. Pensas que possivelmente ele terá sido levado para um monte Pisga, que é um monte onde Moisés terá visto toda a terra prometida. E naquele lugar, Satanás lhe mostrou aquilo tudo. Ora, se vocês perceberem, significa que Jesus andou ali de um lado para o outro. Ou melhor, ele deixou-se andar de um lado para o outro. E nesta altura, a proposta era que ele tivesse todo o poder sem Deus. Que ele exercesse o poder, mas sem estar debaixo da autoridade de Deus. Sem estar debaixo do tempo do Pai para ele. E claramente Jesus sabia a Escritura. Quando Deus diz ao seu escolhido no Salmo 2:8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra. A tentação consistia em comprometer a pureza do Evangelho, em vez de apresentar, sem atenuantes, algumas exigências de Deus para o mundo. Era a tentação de avançar, começando com uma retirada, procurando trocar o mundo, fazendo-se parte deste mundo. Ou seja, era um último golpe para que ele tivesse poder, sem estar debaixo da autoridade do Pai. E aqui, claramente, Jesus diz duas coisas. Primeiro, vai de Satanás. E a segunda, claramente, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Só Deus merece ser adorado e servido. Ou seja, a adoração é somente para o Pai. Satanás sabia muito bem. Há aqui um paralelismo muito interessante sobre os desejos, sobre um paralelismo com Adão e Eva. Quando Adão e Eva foi tentado também, estes mesmos três problemas vieram ao de cima. Não é? Ou seja, primeiro, a ideia dos desejos físicos, do materialismo. A segunda, do ser igual a Deus, o reconhecimento. E a terceira, de ter poder. Não temos muito tempo para ver isto, mas o que percebemos claramente é que os mesmos pecados de Adão e Eva, as mesmas tentações de Adão e Eva vieram ter com Jesus. E também no livro de 1 de João também diz a mesma coisa: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, o materialismo, a concupiscência, os desejos dos olhos, a fama, o prestígio, a soberba da vida, o poder, não vem do Pai, mas procede de mim. Neste episódio, Jesus inicia assim o seu ministério. Quando ele passa isto, a seguir ele vai e vai escolher os seus primeiros discípulos. Por isso eu acho que há aqui 3 lições que eu quero deixar convosco e depois partilhar um pouco porque é que eu trouxe esta palavra para nós. Eu acho que nos dias de hoje, tu e eu corremos os mesmos riscos. Podemos ter a ideia de que já que estamos com tantas necessidades e com tantos problemas, vamos fazer tudo para ter o que nós conseguimos ter e deixando Deus para segundo lugar. O problema principal de tu e eu termos o pão sem Deus. Tu e eu fazemos escolhas para a nossa vida sem Deus. Tu e eu fazemos as nossas opções sem Deus. Aí achamos que tudo justifica as nossas opções. Vivemos a nossa vida, o dia a dia, como se Deus não importasse e por isso não consultamos a Deus. E este é um perigo muito grande nos dias de hoje. Particularmente nós achamos que nos podemos justificar face aos problemas que estamos a viver, então temos que fazer pela vida, dizemos nós. E há um perigo nisto, há um perigo em que nós fazendo escolhas na nossa vida, tomando opções, mesmo que sejam coisas aparentemente lícitas, que não haja pecado necessariamente nelas,
mesmo assim podem ser armadilhas de Satanás para ti e para mim, para nos desviar do que Deus tem para nós. E nós devemos estar atentos a isso. Nem tudo o que é bom nós temos necessariamente que fazer. Eu acho que há aqui um perigo muito grande nos dias de hoje para que isto aconteça. Particularmente nós que vivemos numa sociedade repleta de visual, não é? De luz e de cores, de coisas que nós vemos e que queremos apalpar e tê-los. Não é? O segundo problema que eu acho que um cuidado é a ideia de nosso prestígio sem Deus, o problema da fama. Quando a vida nos corre bem, nós podemos ser tentados a colocar a nossa confiança na aceitação dos outros, confiança no reconhecimento dos outros, confiança em sermos pessoas notadas pelos outros, conhecidas, bem vistas. E se o nosso coração não está em Deus, então aquilo vai desaparecer no instante. Eu estava a compartilhar e falar com o meu filho mais novo acerca das tentações que ele vive na sua própria profissão. Eu estava a falar das minhas próprias tentações que eu vivo na minha própria profissão. Ou seja, todos nós temos tentações, coisas que podem, de alguma forma, nos desviar do que Deus tem para nós. E o terceiro problema, claramente, é o problema do poder. E o poder corrompe sempre. Se tu deixares de depender de Deus, então verdadeiramente vais ficar sozinho. Eu acho que neste episódio em que Jesus passa este trio de tentações incrível, e Jesus passa à frente e é provável, ele sai daquele lugar. Depois encontra-se um pouco com o seu primo, João Batista, mas logo a seguir ele vai e começa a escolher os seus primeiros discípulos. Sabes porquê? Porque as tentações, quando nós passamos à frente, nos dão autoridade para nós chegarmos a um novo momento na nossa vida, que é abraçar a missão de Deus para nós. Jesus claramente saiu vitorioso, porque ele percebeu a sua mensagem que ele falou muitas vezes. Ele dizia: eu de mim mesmo nada posso fazer. João capítulo 5, versículo 30. E naquela linguagem da videira das varas, ele diz mesmo, não é? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. E eu sou a videira e vós os ramos. Permanecei em mim e eu nele, e ele dará muito fruto. O segredo da vida cristã é nós chegarmos a qualquer momento em nossa vida e termos a aprovação e a certeza que o Pai e que o Senhor Jesus está connosco, que o Espírito Santo está a dirigir os nossos passos. Chegamos a um momento em que nós percebemos que sem Deus nada podemos fazer. E a tentação maior que Satanás vai trazer à tua e à minha vida é que nós podemos fazer muitas coisas sem Deus. Mas nunca, verdadeiramente, isso é uma mentira de Satanás. E aqueles que caem nessa mentira, aqueles que acham que o materialismo os satisfaz, aqueles que acham que o prestígio é suficiente, aqueles que pensam que o poder lhes vai dar a capacidade, então estão a enganar a si próprios. E basicamente vão ser reprovados logo no princípio. Eu acho que Jesus nos deixou este exemplo para nós, neste novo normal que nós vivemos, para nós estarmos atentos. Estarmos atentos, que claro, Ele sabe o sonho que alguns de nós temos, Ele sabe as dificuldades que nós passamos, Ele sabe os momentos difíceis, mas não pensemos que Ele nos abandona. Não julguemos que sozinhos podemos ir a algum lado, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu peço ao grupo louvor para ir à frente. Vamos então terminar com uma última música. Eu quero também orar por vós, Senhor. Nesta manhã eu oro que nós saibamos aplicar esta mensagem à nossa vida, conhecendo e reconhecendo os perigos que nós temos à nossa frente.
Eu oro, Senhor Jesus, que nós abramos os nossos olhos para estes perigos que estão diante de nós nos nossos dias e que saibamos, Pai, que o nosso segredo é numa rendição completa ao Pai, é numa entrega plena e total. Nós te louvamos também por termos partilhado um pouco da vida do Flávio e da Marcela esta manhã e da Bia, ouvir as suas histórias e saber também da sua dependência de Ti. A consciência de que sem Ti nada podemos fazer. E é neste lugar que nós estamos nesta manhã, Senhor, que nós não podemos fazer nada. Precisamos de Ti. Precisamos que Tu estejas connosco. Precisamos que sejas Tu a continuares a prover as nossas necessidades, Senhor. Precisamos que sejas Tu a trazer a nós o reconhecimento e a aceitação que todos nós precisamos de ter. E também, Senhor, sejas Tu a nos dar a esperança, Senhor, no meio das dificuldades. Muito obrigada pela promessa, Senhor, que Tu estás connosco. Muito obrigada por Jesus também, que não se deixou enganar por Satanás, mas que sabia que o seu caminho era o caminho da cruz. Era o caminho da cruz para que Ele fizesse um povo que Te ame e que viva o Evangelho. Um povo que ame e que viva Jesus numa sociedade cada vez menos sem Jesus. E por isso, Senhor, que nos ajudes e que nos uses para a Tua glória, nós oramos em Teu nome. Amém.